Você sabe qual vela de ignição usar no seu motor preparado? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como elas funcionam e como você vai identificar a melhor vela de ignição para o seu motor preparado. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Para nós escolhermos a melhor vela de ignição para o meu motor preparado e ter um desempenho com isso, o primeiro passo é nós entendermos o que compõe a vela de ignição, como ela funciona e o que diferencia uma vela de boa qualidade e uma vela de má qualidade. O que vai diferenciar uma vela da outra, beleza? Então o primeiro passo é a gente entender o que compõe a vela de ignição. A vela de ignição, o primeiro passo aqui é que ela tem o pino terminal aqui. Para quem não sabe o que é uma vela, esse desenho que a gente fez aqui é uma vela de ignição. Basicamente isso aqui, certo? Aqui eu tenho uma vela de ignição da CG 160, beleza, pessoal? Ou 150, não estou lembrando que essa vela aqui é uma vela antiga que eu tenho aqui, certo? Então o que acontece? Isso aqui é uma vela de ignição, para quem não sabe, ela vai acoplada lá no cabeçote do seu motor. Vou explicar um pouco mais sobre o funcionamento dela, beleza? Depois que a gente falar aqui sobre o que compõe a vela de ignição. Então aqui a gente tem o pino terminal, onde vai acoplado aqui o cachimbo de vela, certo? Nessa parte cerâmica aqui, ó, é o isolador da vela, certo? Essa parte cerâmica é o isolador. Para quem não sabe, a cerâmica ela suporta altas temperaturas e é um ótimo isolador. Então aqui a gente tem a parte de isolador da vela, ou seja, essa parte cerâmica aqui, ó, da vela aqui na parte de cima, tá vendo? Essa parte branca aqui da vela é uma cerâmica, certo? E essa cerâmica funciona, a função dela aqui é funcionar como isolador, certo? Então, na parte de baixo aqui, ó, onde a gente tem aqui, onde a gente vai pegar a chave para estar apertando a vela, ou até mesmo, até na rosca, da parte aqui, da chave aqui, onde acopla a chave para a gente fazer o aperto da vela, certo? E a rosca é chamado de castelo metálico, beleza? Na parte inferior aqui, ó, a gente tem o eletrodo central e o eletrodo lateral. O eletrodo ele é feito de metais ou ligas, beleza? Então a gente tem aqui o eletrodo central e o eletrodo lateral. Dentro da vela vai vir um eletrodo, certo? Aqui quando chega nessa parte do meio aqui, a gente tem a calafetagem. O que é a calafetagem? A calafetagem ela é feita de pó especiais, certo? Ela é feita de um pó especial mais anéis metálicos, tá? Para que funciona isso? Essa calafetagem. Essa calafetagem, ela evita que os gases da combustão passem para cima. Ela faz como uma vedação e mantém o grau térmico uniforme da vela, certo? Ela mantém o grau térmico da vela aqui, nessa parte de calafetagem aqui, beleza? Então basicamente vai ter algumas velas também que dentro delas tem o resistor, tá? Mas não são todas, tá? Isso vai depender muito da marca da vela, beleza? Mas a gente tem aqui outras partes também dentro da vela aqui. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, de passo a passo, como é uma vela por dentro, detalhe por detalhe. Não, a gente vai falar sobre as principais coisas aqui, que é o que a gente mencionou, que é o que eu mencionei aqui para vocês. Que é essa parte de isolador, que é a parte da cerâmica, a gente tem aqui a parte do castelo, a gente tem a parte do eletrodo central e o eletrodo lateral, e a gente tem a parte aqui da calafetagem. O que mais vai importar para a gente quando a gente vai escolher uma vela para o motor preparado, vai ser a parte do eletrodo central, que a gente precisa entender que existem outros materiais, eu vou explicar um pouco mais sobre isso até o final dessa aula, beleza? Então, basicamente, como que funciona a vela de ignição, tá? A partir do momento, deixa eu pegar um pistão aqui, então vamos lá, peguei o pistão aqui, ó. Então é o seguinte, como que funciona a vela de ignição, tá? A vela de ignição, quando o seu motor está em funcionamento, vai acontecer lá, admissão, compressão. Tá? Quando a mistura ar-combustível ela é comprimida no cilindro, a vela ela gera uma centelha, certo? Quando ela gera essa centelha, acontece a combustão.
e através da combustão vai fazer com que o seu motor seja movimentado. Então a função da vela é gerar essa centelha ali, ou seja, essa faísca na hora da combustão, para que a mistura ar-combustível seja queimada ali dentro do seu motor. Ou seja, a vela é um meio de transmitir a energia que o seu sistema de ignição produz para a câmara de combustão. Então é um meio, não que a vela ela produza energia, ou seja, ela produza ali a centelha. Não, a vela simplesmente é um meio de transmitir a energia que foi produzida pelo seu sistema de ignição, ali pelo magneto, pela bobina, CDI, módulo, tá? Em algumas motos. Então a gente vai ver que ela é um meio de transmitir a energia gerada pelo motor, certo? E o que vai diferenciar uma vela de boa qualidade de uma vela de má qualidade? O que vai diferenciar se a vela é de boa ou de má qualidade é o tipo de metal que é fabricado essa vela. Otávio, como assim metal? Metal assim, ó, quando a gente fala de metal, tá lá níquel, cobre, prata, platina, irídio. Qual que é o metal que é fabricado? E esse metal, ele vai trazer duas opções, ou seja, duas características que vão identificar se a vela é de boa qualidade ou de má qualidade. Como que funciona isso, Otávio? Qual que é as características que um metal precisa ter para que ele seja considerado de boa ou de má qualidade na vela de ignição? As duas características. A primeira é a condutividade térmica e a condutividade elétrica. Otávio, como que funciona isso? Eu não estou entendendo. Cara, primeiro passo que a gente precisa entender, só para a gente ter um raciocínio um pouco mais fácil da vela de ignição. É o seguinte, a vela de ignição, lembra que o eletrodo central aqui que eu expliquei para vocês, ele é feito de metal, de um tipo de metal, ou liga, tá? Então o que acontece? Esse tipo de metal é um condutor elétrico, certo? Porque a vela é um meio de conduzir a eletricidade. Então quando ela é um meio de conduzir essa eletricidade, esse metal, ele vai dizer muita coisa. Ele vai dizer que ele tem duas características. Quais essas características? A condutividade térmica e a condutividade elétrica. O que é a condutividade térmica? A condutividade térmica, igual eu coloquei assim, ó, é a capacidade que o metal tem de transmitir ou dissipar o calor, beleza? Essa é a condutividade térmica. Mas não confundam com condutividade térmica com grau térmico de vela. Vela fria, vela quente, tá? Não é isso, tá? A condutividade térmica de transmitir, é a capacidade do metal de transmitir ou dissipar o calor. Um exemplo, você tem um motor com mais potência, um motor com mais potência, ele gera mais energia. Quando o motor ele gera mais potência e mais energia, vai ter mais calor. E essa é a condutividade que o metal ele tem em transmitir, ou seja, e dissipar esse calor. Não é o grau térmico, beleza? E o segundo ponto que os metais eles precisam ser identificados para a gente, a segunda característica na realidade, que a gente precisa identificar na vela de ignição, ou seja, no metal que é usado na vela de ignição, é a condutividade elétrica, tá? O que é essa condutividade elétrica? A condutividade elétrica é a capacidade que o metal tem em transmitir uma corrente elétrica. Então são esses dois pontos que vão definir se uma vela é de boa qualidade ou se ela é de má qualidade. Como que funciona isso? Uma vela de boa qualidade, para ela ser considerada de boa qualidade, ela tem que ter uma condutividade térmica e uma condutividade elétrica boa, tá? Como que funciona isso? Um exemplo, por que a gente falou aqui no início dessa aula sobre a função da vela aqui e para que ela funciona, tá? A vela é um meio do seu sistema de ignição transmitir aquela corrente elétrica para dentro da câmara de combustão. Então ela é esse meio, certo? Como ela é esse meio, no meio há perdas, certo? Existe perdas, ou seja, e chega uma carga elétrica, vamos dar um exemplo hipotético, chegou lá 20 mil volts, vamos dar um exemplo de volts, chegou lá 20 mil volts da sua corrente elétrica, sua corrente elétrica está mandando 20 mil volts para o seu motor, só que para ela chegar no motor, esses 20 mil volts para chegar dentro do motor, a gente tem a vela, certo?
Só que para transmitir esses 20 mil volts, existe um metal, ou seja, esse eletrodo aqui, que vai chegar para gerar essa centelha aqui na vela. Só que o que acontece? Se a vela ela for de má qualidade, não chega os 20 mil volts, vai chegar menos. Como assim? Eu tenho 20 mil volts da minha parte elétrica, do meu sistema de ignição da moto, certo? Do meu sistema de ignição do motor. Então o que acontece? Chegou 20 mil volts. Quando vai chegar para a vela, passar na vela, se ela for de má qualidade, ela não tem uma condutividade térmica e uma condutividade elétrica boa, o que vai acontecer? Esses 20 mil volts vão ser reduzidos. Então vai ter uma centelha mais fraca aqui, vai ter uma faísca mais fraca. Era como se eu tenho 20 mil volts e eu passo agora a ter 10 mil volts. Um exemplo hipotético, tá, pessoal? Por quê? Eu tenho uma condutividade térmica, ela conduz através do calor ali, e uma condutividade elétrica conduzindo essa eletricidade é ruim. Por isso que ela vai passar uma centelha fraca ali para o seu motor, certo? Agora, quando eu tenho uma vela boa, onde ela tem uma condutividade térmica e uma condutividade elétrica boa, o que vai acontecer? Ela vai conseguir transmitir, o que ela vai conseguir transmitir? Essa eletricidade quase que completa, ou seja, se eu tenho 20 mil volts, vou ter percas? Sim, vai ter percas, por mais que eu tenha o melhor material, vai ter percas, mas vai ser menos. Por exemplo, se eu tenho 20 mil volts, vamos um exemplo que chega lá 18 mil volts. Então o que acontece? A vela, ela vai indicar muitas coisas, porque se eu tenho uma vela ruim, tá? Se eu tenho uma vela de má qualidade, ela não tem essa condutividade elétrica ali para dentro do meu motor, eu tenho uma faísca da parte elétrica maior, mas ela chega na vela, na câmara de combustão menor, o que vai acontecer? Na combustão ali, vai ser ruim para o meu motor, porque eu tenho os gases da combustão, eu preciso queimar esses gases da combustão de forma otimizada, ou seja, de forma completa, de forma uniforme. Quando eu tenho uma vela de má qualidade, a faísca baixa, ela não conduz tanto essa eletricidade para dentro do meu motor, o que acontece? Eu perco desempenho dentro do meu motor, certo? Eu vou colocar na tela agora uma tabela de metais, onde a gente vai ver a condutividade térmica e a condutividade elétrica, tá? E eu vou colocar dos piores para os melhores, tá? E a gente vai ver qual é o melhor material, tá? Na vela de ignição que vai trazer esses benefícios de condutividade térmica e de condutividade elétrica. Então nessa imagem o que a gente vê? A gente vê o primeiro material, ou seja, o primeiro metal aí, tá? É uma liga, aço e níquel, tá? Aço com níquel. Então a gente tem o aço com níquel, aí a gente tem a condutividade térmica e a condutividade elétrica. Depois vem a platina, depois o irídio, depois o ouro, depois o cobre e depois a prata, certo? Ou seja, do menor, certo? Do menor, que contém uma característica de má qualidade, até o que contém uma característica de boa qualidade, de condutividade térmica e condutividade elétrica. Quando a gente olha para essa foto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: pô, cara, eu achava que a vela de irídio era a melhor vela de ignição para me colocar no meu motor. Mas quando a gente olha para essa foto, nos tipos de materiais, a gente vê que o irídio, ele não é nem o pior, mas também não é nem o melhor material de condutividade térmica e condutividade elétrica para me ter o melhor desempenho de vela de ignição dentro do meu motor. Mas, Otávio, por que a vela de irídio ela é tão famosa e muitas pessoas usam? O principal ponto da vela de irídio é que o metal irídio, ele é extremamente duro e tem uma durabilidade muito alta. Para você ter uma ideia, o ponto de fusão, tá, do irídio é 2.500 graus, enquanto o ponto de fusão da prata é 960 graus. Então, o que é o ponto de fusão, Otávio? O ponto de fusão é o momento que o metal ele sai da forma sólida para a forma líquida. Então, como que funciona isso? Um exemplo, eu tenho uma... Vamos pegar uma garrafa PET, vamos dar um exemplo de uma garrafa PET. Se você tiver uma fogueira, certo? Você tem lá um forno, um fogão onde você coloca a temperatura nele. Se você pegar uma garrafa PET, colocar lá nesse forno, e nesse forno você consegue chegar a qualquer temperatura que você quiser. Se você chegar nesse forno e colocar a garrafa PET lá, com próximo lá a 100 graus, um exemplo, com 100 graus, essa garrafa já começa a derreter. Quando ela começa a derreter, ela saiu do estado sólido para o estado líquido, certo? Então o que acontece?
Se eu pôr lá no meu forno, eu tenho um forno que ele chega a qualquer temperatura, é um exemplo, e eu colocar o irídio lá, o que vai acontecer? Se eu colocar o irídio, para ele sair da forma sólida para a forma líquida, eu vou ter que colocar mais de 2.500 graus ali para ele se derreter. Então isso torna o irídio um material extremamente duro, certo? E também de uma elevada resistência, porque ele consegue resistir a altas temperaturas. Por isso que nos motores, na maioria dos motores, são usados a vela de irídio. Por quê? Na maioria das vezes, no motor preparado, vai ter mais taxa de compressão, vai ter uma pressão mais elevada, um tipo de combustível diferente. Então isso vai requerer muito do meu motor. Eu vou ter uma temperatura muito elevada dentro do meu motor. Quando eu uso o irídio, tá? Quando eu faço um motor preparado e uso uma vela de irídio, eu vou ter uma durabilidade maior da vela. Não que o irídio seja a melhor vela de ignição. Ela não é a melhor vela de ignição. Por quê? Ela não é o irídio, né? O metal irídio, ele não tem a maior condutividade térmica e a maior condutividade elétrica. Mas ele tem uma alta resistência. Ou seja, um exemplo, se eu uso irídio no meu motor, tá? Um exemplo, tem lá uma vela de irídio e uma vela comum. A vela de irídio, ela vai ter uma durabilidade maior do que a vela comum, tá? Se eu pegar uma vela de prata, tá? Que tem a maior condutividade térmica e a maior condutividade elétrica, o que vai acontecer? Primeiro passo, a vela de irídio, ela vai ter uma durabilidade maior do que a vela de prata. Como assim, Otávio? Um exemplo, se eu coloco no meu motor uma vela de irídio, tá? Por mais que ela não é a melhor, o que vai acontecer? Se eu tiver que rodar 70 mil quilômetros, sem trocar a vela, sem precisar dar manutenção, essa vela vai resistir, porque o irídio ele tem uma durabilidade maior do que a prata. Agora, se eu coloco a prata, uma vela de prata, certo? Que tem uma condutividade maior, ela vai passar a corrente elétrica do sistema de ignição maior para dentro da câmara de combustão, mas o que acontece? A prata, o ponto de fusão dela é 960. Então a durabilidade desse material, ou seja, dessa vela de ignição, vai ser menor. Ou seja, na vela de prata, o que vai acontecer com a vela de prata? Eu vou simplesmente ter uma durabilidade menor. Pode ser que com 30 mil quilômetros, 35 mil quilômetros, eu tenha que trocar a vela de ignição. Por quê? Já chegou a hora de eu fazer uma manutenção. A vela de ignição, ela já não está numa qualidade ideal de uso ali para mim usar ela. Já a vela de irídio, o que vai acontecer? Eu vou conseguir usar ela por mais tempo. Não que ela seja melhor, mas ela consegue trazer esses benefícios para o seu motor, certo? Também, porque ela também não é a pior nem a melhor, certo? Mas ela também vai trazer esse benefício de ter uma durabilidade maior e você vai precisar fazer menos manutenções. Uma outra parte também da vela de irídio, tá? Que a gente analisa na vela de irídio, é que por o irídio ele ser um material extremamente duro, tá? Eles conseguem fazer com que a ponta da vela, a ponta do eletrodo aqui na vela aqui, ó, certo? Essa ponta do eletrodo aqui, ela seja extremamente fina ali. Ó. O que vai acontecer? Isso vai requerer uma tensão mínima menor, ou seja, o seu sistema de ignição vai ter menos dificuldade para transmitir a corrente elétrica do seu sistema de ignição para a faísca da vela aqui. Vai ter uma tensão mínima menor. Ou seja, basicamente dizendo é que a vela de ignição, ela vai ter menos dificuldade em gerar a faísca aqui, ó, certo? Ou seja, com essa ponta mais fina da vela de irídio, ela vai exigir menos do meu sistema de ignição para gerar a faísca, ou seja, a centelha ali dentro da câmara de combustão do meu motor. Para a gente entender como funciona essa tensão mínima que precisa ter aqui para ser gerado a faísca, ou seja, a centelha aqui da sua vela, a gente vai ter que entender 3 fatores. Quais são esses fatores? Cada metal, tá? O primeiro passo, cada metal, tá? Seja prata, cobre, seja o irídio, que é o que a gente está mencionando aqui, cada metal vai gerar uma tensão, ou seja, são 3 fatores. Uma tensão, uma corrente e uma potência, certo? O que funciona cada coisa? A tensão, eu até escrevi aqui, ó, atenção, cada material exige uma tensão mínima para sair do eletrodo central para o eletrodo lateral. Como que funciona isso, Otávio? Cada material, ou seja, cada metal que você usa, um exemplo, se eu estou usando uma vela de irídio,
ela tem que ter uma tensão mínima. O que é essa tensão mínima? A centelha, tá? Quando ela acontece aqui, ou seja, ela sai do eletrodo central em direção aqui, ó, ao eletrodo lateral, certo? Quando ela sai do central para o lateral, existe uma tensão mínima ali. Se não tiver uma tensão mínima ali, não acontece essa centelha aqui, ó, certo? Então, quanto menor, ou seja, se eu tiver uma tensão mínima, se eu não tiver tensão mínima, não gera a centelha ali, a faísca da vela, certo? Agora, para me ter a faísca da vela, eu preciso ter uma tensão mínima aqui na vela de ignição, certo? E também o segundo fator é o seguinte, eu preciso ter uma corrente, ou seja, quanto maior a corrente elétrica, maior será a faísca. Como que funciona isso? Eu tenho uma corrente elétrica, então cada material, ou seja, ele tem uma metal, né? Cada material, tipo de material de metal, ele tem aquela condutividade elétrica, então ele vai conduzir o que? A corrente elétrica. Então quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser a centelha aqui, ó. E automaticamente, quanto maior a centelha, eu vou ter mais potência. O que é a potência aqui? A gente não está falando de potência de carro, mas é a potência, ou seja, é o tempo e a intensidade da faísca aqui que é gerada pela vela. Ou seja, são três fatores que são determinantes aqui para a centelha da vela, ou seja, para a faísca da vela. A tensão mínima, tem que gerar uma tensão mínima, tem que ter uma corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica que está vindo pela vela, ou seja, a condutividade desse metal que você está usando, seja prata, seja irídio, quanto maior essa tensão mínima aqui, ou seja, essa corrente, quanto maior essa corrente elétrica aqui, o que vai gerar? Eu vou ter uma maior faísca, ou seja, uma maior eletricidade aqui na faísca da minha vela, certo? Quanto maior essa eletricidade, essa corrente elétrica aqui, eu vou ter mais potência. Potência é o quê? É a intensidade aqui dessa faísca, certo? A intensidade e o tempo que ela vai permanecer aqui, ó, certo? Como que funciona isso? Um exemplo, o exemplo da potência aqui. Vamos supor que está chovendo muito. Aí você está olhando pela sua janela e no alto da montanha está caindo os raios. Caiu um raio rápido, teve uma tensão, certo? Porque ele teve que sair do céu até tocar na terra. Então ele teve o raio, certo? Aquele que caiu na terra. Tem uma corrente elétrica passando por ele, certo? É uma corrente elétrica, o raio é uma corrente elétrica. E tem uma potência, ou seja, a potência é a intensidade e o tempo que vai permanecer. Vão ter raios que eles vão ser finos, certo? E rapidinho, tocou e apagou. Agora vão ter raios que vão ser intensos. A eletricidade, a corrente elétrica é muito grande, ele toca e ele tem uma intensidade muito grande. Da mesma forma, é isso na vela. Então, quanto mais fino essa ponta aqui, eu vou ter uma tensão mínima menor. Ou seja, com essa tensão mínima menor, eu conduzo mais a corrente elétrica aqui para o eletrodo lateral e automaticamente eu tenho uma potência maior. Ou seja, eu tenho uma intensidade maior dessa centelha que está acontecendo, ou seja, dessa faísca que está acontecendo aqui na vela de ignição. Beleza? Por isso que a vela de irídio, ela tem essa pontinha fina, aí igual vocês viram na foto, igual essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Otávio, por que então que as montadoras não já fazem as motos já com vela de irídio? Já pegam a moto e saem com vela de irídio? Na maioria das vezes, quando a gente pega algumas motos, saem já com vela de irídio, certo? Algumas motos, mas na maioria das vezes, isso é uma questão de custo, certo? Ou seja, a vela de irídio, o irídio em si, tá, o metal, ele tem um custo mais elevado. Então o que acontece? A vela de irídio, ela tem um custo mais elevado. Então para a fabricante, ela tenta reduzir o custo em alguns detalhes. Por isso que na vela de ignição, ela vai reduzir o custo por esse detalhe. A vela de irídio em si, ela é muito boa. Melhor, tá, do que uma vela original, uma vela comum, porque ela vai ter uma durabilidade maior, certo? Ela tem uma condutividade melhor. Quando ela tem uma condutividade melhor, o que vai acontecer? Eu vou ter uma centelha melhor. Então isso vai trazer para o meu motor o quê? Otávio, se eu colocar uma vela de irídio, eu vou ter mais potência no meu motor? Não, você não vai ter mais potência no seu motor. O que eu expliquei para vocês na aula de hoje? Que a vela, ou seja, o tipo de material que tem na vela de ignição, ele vai funcionar para conduzir a eletricidade. Maneiras de conduzir a eletricidade de uma forma que seja boa ou uma forma que seja
seja ruim. Se for boa, o que vai acontecer? Eu tenho mais uma faísca melhor aqui. Quando eu tenho uma faísca melhor aqui na vela de ignição, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queima mais eficiente daquele combustível que está sendo comprimido ali, da mistura ar combustível que está sendo comprimida dentro do meu motor. Quando eu tenho uma queima mais eficiente da mistura ar combustível dentro da câmara de combustão, o que acontece? Eu tenho uma maior eficiência da queima. Quando eu tenho uma maior eficiência da queima, eu gero mais economia e um melhor funcionamento. Então a vela de irídio, ela vai trazer isso para você. Ou seja, ela vai trazer um melhor funcionamento, certo? E pode trazer também economia, porque assim ela vai ter uma eficiência, como ela tem uma centelha mais intensa, ela conduz mais do que uma vela comum, o que vai acontecer? Eu vou ter uma intensidade da centelha maior, o que vai proporcionar na queima melhor daquela mistura ar combustível, o que vai ser bom para o meu motor, certo? Mas, é claro, ela não é a melhor de todas as velas, como eu mostrei no gráfico para vocês, ela não é a melhor, mas ela é intermediária, tá? Eu posso, Otávio, se eu quiser usar a melhor lá, eu vi no gráfico que você mostrou que a melhor era a prata, eu consigo essa vela? No Brasil, hoje, no Brasil você acha vela de irídio. As velas de prata, na maioria, é difícil achar no Brasil, certo? Você até acha, mas com a maior dificuldade, mas você consegue achar essas velas no exterior, certo? Importando essas velas de prata, com esse material em prata, tá? Mas o que acontece? A vela em prata, ela tem uma condutividade melhor, ou seja, vai ter uma centelha melhor, para o meu motor preparado vai ser melhor ainda, mas eu tenho outro quesito. Qual que é o outro quesito? Ela não tem uma durabilidade tão boa. Então o que acontece? A durabilidade da vela de prata é menor. Não que a vela seja ruim, tá? A vela é boa, tá? Ela é melhor do que a vela de irídio. Mas a durabilidade dela é menor, porque o ponto de fusão dela é bem menor. Então, o irídio, ele se torna uma opção quando eu quero ter mais durabilidade, para não ter que trocar a vela com muito tempo. Ou seja, porque a vela de prata, ela vai ter, igual eu mencionei com vocês no vídeo, com o passar do tempo, eu vou ter que trocar essa vela do meu motor, certo? Fazer uma manutenção e trocar a vela. Já a vela de irídio, ela suporta um pouco mais. Existe também um outro mito, tá? Eu já ouvi muito esse mito, que é o seguinte: se colocar a vela de irídio, danifica o pistão, que vai ficar ruim, que pode estragar seu motor. Não existe esse mito. O que eu mencionei para vocês na aula de hoje? Que é o seguinte: a vela, ela tem essa função de ser uma via, ela transmite, ou seja, ela é um transmissor. Como assim transmissor? Eu tenho o sistema de ignição desse lado, tenho a vela aqui e tenho a câmara de combustão aqui. Então ela está no meio desse caminho. A vela, ela serve para conduzir a eletricidade do seu sistema de ignição para dentro da câmara de combustão. Se eu tenho uma vela de má qualidade, o que acontece? Ela não conduz de forma perfeita essa corrente elétrica. Então eu tenho 20.000 volts aqui, chega a 10.000 só lá, porque a vela é de má qualidade. Se eu tenho uma vela de boa qualidade, o que vai acontecer? Se eu tenho 20.000 volts aqui, ela vai passar quase que em totalidade essa quantidade de volts que está sendo passado pela corrente elétrica do seu sistema de ignição. Então a vela, ela tem essa função de ser esse caminho, ou seja, essa via de transmissão da corrente elétrica do seu sistema de ignição, que ele está produzindo, certo? Para a câmara de combustão. Então, se eu tenho uma vela de boa qualidade, vai conduzir melhor essa eletricidade, eu vou ter uma queima mais eficiente. Não que a vela, se eu colocar uma vela no meu motor, vai quebrar o meu motor. Não, ela vai ter uma queima mais eficiente. Só que o que acontece? O cara tem uma moto, tem uma mistura ar combustível totalmente errada, não está regulado a mistura ar combustível do motor. Aí o que acontece? Com a vela ruim, de má qualidade, a centelha é fraquinha, então o combustível está sendo queimado fraco ali, está aquecendo o motor, mas até aí tudo bem. Só que quando eu tenho uma vela de melhor qualidade, o que vai acontecer? Ela vai queimar, ela vai ter uma eficiência dessa queima melhor. Então o que acontece? Se eu tiver uma mistura ar combustível de má qualidade, com a regulagem errada, mais pobre dentro do meu motor, vai aquecer muito. Quando aquece muito, o que acontece? Vai danificar o meu motor. Não é que a vela danificou o seu motor, é porque a mistura ar combustível estava errada. Existem outros fatores também da vela, tá, que precisam ser analisados, tá? Quais são os outros fatores que são muito importantes de serem analisados na vela? Que é a questão das velas frias e das velas quentes, tá? Esses fatores são muito importantes, porque uma vela fria,
ela vai ser melhor, talvez, para um motor de competição, um motor onde eu tenho muita taxa de compressão, um combustível diferente, porque ela dissipa melhor o calor. A vela quente, o que acontece com a vela quente? A vela quente, ela não tem uma dissipação de calor tão grande assim. Então, o que acontece com essa menor dissipação de calor? Eu vou ter mais temperatura dentro da câmara de combustão, o que pode ser prejudicial para o meu motor. Se eu estiver usando um combustível, uma taxa de compressão muito elevada, pode acontecer pré-ignição, porque a vela quente, ela pode acontecer o quê? Ela não consegue dissipar totalmente esse calor, certo? Gerado ali da combustão do seu motor, ela não consegue dissipar esse calor. Quando ela não consegue dissipar o calor, o que vai acontecer? Pode acontecer pré-ignição dentro do seu motor. Agora, quando eu tenho uma vela mais fria, o que vai acontecer dentro do meu motor? Automaticamente, quando eu tenho uma vela mais fria, se eu tiver uma taxa de compressão baixa, a temperatura for baixa, ela pode carbonizar, certo? Mas se eu tiver uma taxa de compressão mais elevada, eu estou usando álcool, metanol, nitrometano, eu tenho que usar uma vela mais fria, o meu motor é de competição. A vela fria, ela vai dissipar melhor o calor da câmara de combustão que aconteceu ali dentro da câmara de combustão, da queima dos gases, certo? Aquele calor que é gerado ali da combustão, ela vai dissipar melhor. Então essa é a principal diferença. Não é que a vela de irídio ela vai estragar o seu motor. Às vezes a numeração da sua vela, às vezes você comprou uma vela, é a mesma coisa da outra. Mas agora a gente vai começar a falar sobre o último ponto da vela, certo? O último ponto é o quê? Falar entre vela fria e vela quente, que é o que eu acabei de mencionar para vocês aqui, o que é a vela fria e o que é a vela quente. Por quê? Eu posso ter uma vela de irídio, ela tem todos esses benefícios que eu mencionei para vocês. Se eu quero colocar uma vela de prata, ela é melhor ainda, tem todos os benefícios que eu mencionei para vocês, mas a gente precisa analisar também o tipo de motor que eu estou fazendo, que tipo de combustível que eu vou usar, se eu estou usando taxa de compressão muito alta, se eu uso isso para a pista, para me escolher se eu quero uma vela mais fria ou se eu quero uma vela mais quente. Eu vou colocar um vídeo agora para vocês da NGK, certo? Falando um pouco sobre vela fria e vela quente, só para vocês entenderem. Depois eu vou voltar aqui e vou mencionar mais um pouco a respeito sobre vela fria e vela quente, para você escolher a melhor vela para o seu motor preparado. Agora, até agora nesse vídeo aqui, até agora nessa aula, você entendeu o quê? Você entendeu o tipo de material que você escolhe, ou seja, você entendeu como funciona uma vela, você entendeu quais as partes que tem na vela de ignição, e você entendeu que o material da vela de ignição, ou seja, o tipo de metal que é utilizado na vela de ignição, vai identificar muito para você ter uma boa qualidade da faísca que é gerada por ela, para você ter uma queima mais eficiente. Então você já sabe agora qual o tipo de material que você quer. Se é uma vela de má qualidade, você vai analisar lá no manual técnico da vela, se você está usando uma vela de má qualidade, ou se você quer uma vela de melhor qualidade, uma irídio, uma de prata, que é melhor ainda. Então você já consegue identificar isso. Agora o próximo passo que você precisa identificar é o quê? Você precisa identificar agora se você vai colocar uma vela mais fria ou uma vela mais quente no seu motor. Durante o funcionamento do motor ocorre o processo de combustão da mistura ar-combustível. Esse processo gera calor. Parte dele é dissipada por componentes do motor, como bloco, cabeçote, pistões e válvulas. Outra parte é transferida para a vela. A vela dissipa o calor através de sua rosca, passando da rosca da vela para o cabeçote e do cabeçote para o sistema de arrefecimento, ou seja, a refrigeração do motor. O grau térmico é a capacidade que a vela tem de dissipar o calor. Uma vela quente é uma vela que dissipa menos calor do que uma vela fria. Já uma vela fria é uma vela que dissipa mais calor que uma vela quente. Para o combustível gasolina, a temperatura deve ficar entre 450 graus e 850 graus. Para o combustível etanol, a temperatura máxima da vela não deve ultrapassar 750 graus. A aplicação de uma vela mais fria do que a indicada pela NGK ou pelo fabricante do veículo pode causar um problema conhecido como carbonização. Quando a vela atinge temperaturas superiores a 450 graus, ela entra em uma região de trabalho que nós chamamos região de autolimpeza, onde a própria vela queima os resíduos de carbono gerado pela queima da mistura ar-combustível.
Neste caso, pelo fato da vela ser mais fria, a ponta ignífera terá dificuldade em ultrapassar os 450 graus, gerando assim um acúmulo de carbono, conhecido como carbonização. A aplicação de uma vela mais quente do que a indicada pela NGK ou pelo fabricante do veículo pode causar o problema conhecido como superaquecimento. Neste caso, a ponta da vela pode ultrapassar 850 graus para a gasolina ou 750 graus para o etanol, tornando-se um ponto quente dentro da câmara de combustão. O ponto quente pode inflamar a mistura ar-combustível antes do momento da centelha. Este fenômeno é conhecido como pré-ignição. Agora que você já entendeu que a vela fria, ela dissipa melhor o calor e a vela quente, ela não dissipa tão bem o calor, ela tem uma troca térmica menor, tá, de calor, o que acontece? Agora você precisa analisar o grau térmico da vela, tá? O que é o grau térmico? É os números que ficam na vela. Geralmente na vela vai ter umas inscrições aqui nela, aqui, ó. E geralmente aqui nela vai ter os números. Vai ter 5, 6, 7. Por exemplo, estou com duas velas aqui, ó. Agora é fácil, você já vai conseguir identificar. Você tem duas velas. Eu sei que são velas para motores diferentes aqui, mas eu tenho duas velas aqui nesse caso. Se eu pegar essa vela aqui, ó, ela está aqui escrita, tem umas numerações, tem várias letras. Cada letra aqui indica uma coisa, tá, pessoal? Mas aqui, o que a gente vai indicar quando a gente estiver escolhendo uma vela é o material para o meu motor preparado. É o material, certo? O tipo de material que a gente vai escolher, o tipo de metal, se é irídio, prata, se é uma comum mesmo, certo? E eu vou também olhar o grau térmico da vela, para me saber se é uma vela mais quente ou se é uma vela mais fria, beleza? E eu vou identificar isso como? Na própria vela vai ter as numerações, tá? Vai ter um monte de letra e vai ter um número, tá? E nesse número indica o grau térmico da vela. Um exemplo, essa vela aqui, ó, é da NGK, tá? Aí ela tá lá, CPRBEA9, tá? Você precisa entender esse monte de outras letras aqui? Se você quiser entender, você pode entrar no site da NGK e lá vai ter todas as informações. Mas se você está buscando só entre uma vela fria e uma vela quente, você vai analisar apenas a numeração, o número da vela, certo? Aqui é 9. Nessa outra vela também é uma vela da NGK, certo? Tem, claro, é para um outro motor, tá? Mas cada vela vai ter um número. Nesse caso dessa outra vela aqui, ó, tá, ó, BP5HS. Então eu sei que essa vela aqui é uma vela quente, certo? Por quê? Essa vela é uma vela fria, tem 9, número 9, e essa vela é uma vela mais quente. Uma vela fria e uma vela quente. Ou seja, um grau térmico diferente do outro. Como que eu sei isso? A NGK, tá, pessoal, a fabricante, ela passa lá, se você entrar no site dela, ela vai te passar o grau térmico de cada vela, entre as velas mais frias da fabricante e as velas mais quentes da fabricante, tá? E lá na NGK, só para vocês entenderem aqui basicamente o que eu estou dizendo, é que na NGK você sempre vai olhar pela numeração assim, ó, 5, 6, 2, 1, isso são velas mais quentes. Agora, quando eu aumento a numeração 8, 9, 10, 11, tá? O que acontece? Eu tenho uma vela mais frio. Esse grau térmico aqui, ó, é da NGK. Se eu tenho, vamos supor, eu vou usar, a minha vela original é 9, tá? Um exemplo, eu tenho uma vela original 9. Aí eu vou preparar o meu motor. Preparei o meu motor com mais taxa de compressão, taxei no álcool ou taxei no metanol, estou com a taxa de compressão mais elevada, eu tenho mais temperatura, uso esse motor em pista, o que acontece? Vamos supor que agora eu quero uma vela mais fria. Eu vou testar uma vela mais fria no meu motor, certo? O que acontece? Vou colocar uma vela mais fria, aí eu vou aumentar, se eu pegar uma vela da NGK, eu vou aumentar o número. Se eu uso uma vela 9, eu vou procurar uma vela 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Quanto maior o número, mais fria essa vela é. Ou seja, mais condutividade, ou seja, mais dissipação de calor, essa vela vai ser melhor, ela vai dissipar mais o calor. É claro que se eu pegar uma vela muito fria e colocar no meu motor original, pode acontecer a carbonização, beleza? A gente precisa entender isso aí também. Eu só coloco uma vela com um grau térmico maior, né, para ser mais fria. O que acontece? Quando eu tenho um motor preparado, um motor de competição, um motor de pista, que é um motor onde eu vou ter uma temperatura mais elevada e eu quero dissipar essa temperatura, certo? Para mim ter um melhor funcionamento do meu motor. Então eu vou escolher uma vela mais fria. Só que na Bosch,
fabricante, a numeração é o contrário, certo? Os números menores, 0, 1, 2, 3, são velas frias, certo? E os números maiores, 9, 10, 11, 12, são velas quentes, tá? Então, quando você for escolher uma vela, você tem que analisar de qual marca que é a vela. Se é uma vela NGK, ela tem um tipo de grau térmico, ou seja, ela tem uma tabela de grau térmico. Você precisa analisar lá. Se é uma vela Bosch, você também precisa analisar. Se é uma vela fria, se é uma vela quente, pelo grau térmico da própria fabricante. Na Bosch é diferente. Um exemplo, se eu pego uma vela... Um exemplo, eu tinha uma vela NGK no meu motor preparado. Vou dar um exemplo rápido aqui. Eu tinha uma vela NGK no meu motor preparado. Coloquei uma vela 13, um exemplo, que é fria. Grau 13, grau térmico 13 aqui da NGK. Então uma vela mais fria. O que que acontece? Eu fui lá, aí beleza. Só que aí passou o tempo, rodei com o meu motor, agora eu vou dar manutenção, vou trocar a vela. Só que eu não estou achando a vela NGK para comprar. Vou comprar uma vela Bosch. Aí eu vou lá, eu vou colocar número 13, porque número 13 é uma vela fria. O que que acontece? Só que aí se você pegar uma vela da Bosch número 13 e colocar no seu motor, a vela 13, ela é uma vela quente, tá? Então o que que acontece? Quando é uma vela quente, o que que vai acontecer com o seu motor? A vela não vai dissipar tão bem o calor e pode acontecer pré-ignição, porque ela vai aquecer muito, pode se tornar um ponto de alta temperatura, que o combustível, a misturar combustível bate ali nesse ponto de alta temperatura e o combustível se autodetona ali. O que acontece é a pré-ignição, pode quebrar canaleta, pode furar pistão, beleza? Então pode acontecer esses fatores. Então quando eu for comprar uma vela, eu preciso analisar muito bem isso, certo? Eu preciso analisar o fabricante. Se for de outra fabricante ainda, você precisa pesquisar no site deles qual é a tabela de grau térmicos que eles usam, qual é o modo que eles usam. Na Bosch é desse jeito, na NGK é de outro jeito. Então, se eu tivesse uma vela NGK 13, se eu fosse pôr uma Bosch, eu teria que pôr uma vela menor, 5, na Bosch no caso 5, 4, 3, entendeu? Para ser uma vela mais fria. Então seria diferente da NGK, beleza? Isso aqui é muito importante você saber, porque se você pegar uma vela, não é tudo a mesma coisa, e isso sim pode quebrar o seu motor, beleza? Se eu pegar uma vela, por mais que pode ser de outra fabricante, Bosch, mas que a Bosch vai lá, faça uma vela de irídio da Bosch. Então o que que acontece? Ela vai e faz uma vela nesse estilo. Também tem essas numerações lá. Então você também precisa analisar se você busca uma vela mais fria, certo? Ou se você busca uma vela mais quente, beleza? Otávio, em motores preparados, qual vela eu uso? Em motores preparados, você vai optar em usar velas mais frias, principalmente quando você usa o álcool, metanol, nitrometano. Agora, se você usa a gasolina, um exemplo, eu tenho um motor, estou preparando ele 10,5 de taxa, 9 de taxa na gasolina. Não, você pode manter o original ou você pode pôr uma vela mais quente, tá? Para motor preparado, mantenha pelo menos a original, não coloque uma vela mais quente não, beleza? Agora, se você já usa um outro tipo de combustível, ou se você usa uma gasolina Podium com 12 de taxa, você já tem uma temperatura maior na câmara de combustão. É claro que o combustível, a gasolina Podium, ela resiste a essa temperatura antes de se autodetonar, certo? Ela resiste, ela tem uma octanagem maior. Só que, se você quiser ter mais segurança, você vai colocar uma vela um pouco mais fria, mesmo utilizando a gasolina, beleza? Mas se você usa outros tipos de combustível com taxa de compressão muito alta, é legal que você escolha um grau térmico, ou seja, uma vela mais fria, principalmente se você usa em competição, corrida, para você ter uma maior dissipação desse calor que é gerado ali dentro da câmara de combustão, para você evitar quebras no seu motor preparado, beleza? Então é de suma importância. Então aqui nessa aula de hoje, o que eu mostrei para vocês? O material que você vai usar na vela, certo? O melhor material que você pode escolher, se é uma vela de litro, se é uma vela de prata, que é o top lá das velas de ignição, tá? De condutividade térmica e condutividade elétrica, certo? E também a questão do grau térmico, que é muito importante entre você analisar uma vela quente e uma vela fria, porque você pode ter o melhor material de vela. Se você errar nesse ponto aqui,
entre vela fria e vela quente, você quebra o seu motor preparado. Beleza, pessoal? Se você quer que eu fale um pouco mais de vela, para você saber como analisar uma vela, ou seja, analisar a mistura ar-combustível através da vela de ignição, comenta aqui embaixo para mim e eu vou fazer o possível para trazer esse vídeo para vocês, beleza? Mas eu vou esperar o comentário de vocês aí. E não esquece também que aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilhe com seus amigos. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, compartilhe com seus amigos para estar chegando aí, para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.